começar a nossa noite hoje falando então com a Janaína Sabrito, uma amiga aí de longas datas. Ela já tem tempo de que a gente estava namorando aí para ela vir aqui falar um pouquinho da vida, da trajetória dela, da vida dela, das experiências, né, Jana? E Sim, a Jana, ela é graduada em letras pela PUC lá de São Paulo em 2005, pós-graduada em gestão de conteúdo de comunicação social e jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo desde 2016. Ela é, olha lá, editora e colunista do blog Antenada desde 2018, redatora do jornal Estação da Notícia, da rádio Estação Web desde 2020, né? Que esse é o trabalho que está tocando agora, né, Jana? sim. Jornalista desde 2007 e atualmente está exercendo essa função de jornalista mesmo, né? Tô mesmo. E agora Agora, é com chegou bombando aí nas redes, antes até da gente, com antenado. E agora a gente quer saber verdade. um pouquinho do início da tua trajetória de estudos, de vida. E eu deixo tu bem à vontade de dizer onde tu vai começar a nos contar um pouquinho mais de ti. É assim, eu tenho 48 anos, né? Eu nasci em Paris, na França, porque os meus pais eram estudantes, moravam lá, e aí eu acabei nascendo lá. Só que eu acabei nascendo com catarata congênita e sem uma perna, devido a uma rubéola que a minha mãe teve durante a gestação dela, só que ela não sabia, né? E ela estava andando de bicicleta no sol e ela se sentiu mal, achou que era uma insolação, não sabia que era rubéola. E naquela época não tinha ultrassom para tu ver sexo de bebê, aquela coisa toda que tem hoje, que hoje em dia é mais fácil tu controlar isso, tanto que os Sim, ginecologistas eles pedem ultrassom demais assim pra, para gestantes, até acho meio exagerado, assim, tipo, um ultrassom por semana. Eu sei de amigas minhas que recentemente tiveram um filho, que a médica pedia um ultrassom por semana, que era para justamente controlar isso, ver se a criança tinha uma formação, se não tinha, bababá, que era para já começar e ir tratando, né? E aí eles nasceram sem uma perna e tal. Aí depois fizeram exames tudo, e descobriram que eu tinha catarata congênita. E aí, como a minha mãe é de família de médicos, e tinha médicos conhecidos e tal, eles acabaram vindo para cá para eu operar com os melhores recursos e com as técnicas mais avançadas que tinham. Só que não tinha a questão do cristalino, de substituir o cristalino pela lente, né? E aí, com 18 anos, eu tive um descolamento de retina no olho esquerdo e com 38 no olho direito. E, além disso, eu só fui caminhar de muleta com 8 anos, porque com 2 anos, os meus pais me levaram para a CD em São Paulo para conversar com o doutor Ivan Ferrareto, que era o fundador da instituição, para saber se era melhor eu começar a andar de muleta com 2 anos ou já com a prótese. E ele achou que eu tinha que começar a andar com a prótese. Só que eu não tenho o osso de sustentação da perna, que é o isquio, né? Então, o que uhum, acontecia? Eu não podia andar só de perna mecânica, mas aí eu só fui perceber isso quando eu tinha 8 anos, né? sim. Eu comecei a fazer fisioterapia com 6, e aí, com 8, eu comecei a caminhar de muleta, mas eu fui treinando a andar de muleta e com a prótese. Só que essas próteses eram muito pesadas. É, E eu fiquei imagina. dos 2 aos 10, dos 2 aos 12, usando. Eu sei que chegou com 12 anos, eu perguntei para o meu ortopedista,
A prótese, o uso dela é estético ou é obrigatório? Não, é estético. Eu digo, não, posso parar de usar? Ele falou, pode. Se tu quiser, depois tu parar de crescer, voltar a usar, tu usa, mas é mais prático tu andar de muleta. Aí eu segui andando de muleta. E com isso, o que aconteceu? Eu tive que fazer várias cirurgias. Eu fiz ao todo 12, contando com cirurgias oculares, cirurgia de bacia, né? Porque eu entortei a bacia no caminhar, com 1 ano de idade. Depois, com 8, com 7, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, né? Porque me arrastava no chão e tal. E 12 cirurgias, fora cirurgia de adenoide, cirurgia de perfuração de tímpano, essas coisas. E com isso, o que aconteceu? Por eu custar andar, essas coisas, as escolas não queriam me aceitar, porque tinha que me levar no banheiro, carregar no colo, aquela coisa toda. E Não aí eles tinha. não tinham a acessibilidade que tem hoje. O que Já, aconteceu? Eu com 8 anos. gira um pouquinho para a tua esquerda de novo o telefone. Pá, tá aqui. Aí. Aham. Tá, Não tá. tinha esse curso que a gente tem hoje de tecnologia também, né? E os Não tinha tecnologia, não tinha acessibilidade. E aí é, depois quando eu comecei a andar lá na clínica onde eu fazia fisioterapia, eles montaram uma escola especial, né, para atender os portadores de deficiência, né, da educação e tal. Aí eu fiquei 2 anos lá, só que aí, como os meus colegas eles tinham uma deficiência intelectual muito, porque eles eram todos com problemas neurológicos e tal. Aí é, a assistente social disse assim: olha, meus pais, olha, se ela continuar aqui, ela vai dar para trás, porque sim, ela não tem nenhum problema intelectual, ela vai dar para trás. Só que o que aconteceu? Eu tive que ficar com o professor, fiquei anos com o professor particular para o basicão, e aí, quando eu tinha meus 13, 14 anos, uma orientadora educacional, que era amiga de uma tia-avó minha que faleceu, ela disse o seguinte: olha, já pode ir para ou já começar a primeira série ou fazer um supletivo. Só que eu já estava com 14 anos. O que eu ia me meter no meio de um monte de criança de 7 anos, entendeu? Se eu já sim, estava mais velha. Então, eu pensei, não, vou fazer um supletivo, né? Aí eu fiz sim, supletivo para terminar o primeiro e segundo graus, e aí depois eu fui fazer cursinho, fui pré-vestibular, e aí eu entrei em vestibular na faculdade com 27 para 28 anos. Isso aí já era que 20 anos atrás, né? sim, Porque até andar em toda essa caminhada, né? Aí eu já estava morando em outro lugar, já estava morando em São Paulo, né? Que isso aí não foi nem por questão de educação nem nada, era questão de que tinha mais oportunidades, eu tinha um suporte, né? Que o meu pai já estava morando lá e tinha também recursos para portadores de deficiência, oportunidade de trabalho e tal. E aí eu fui, e aí eu entrei com 27 para 28 na faculdade e saí com 31. Só que o sim, que aconteceu? Eu prestei vestibular para jornalismo, né, que era a minha primeira opção, porque antes de jornalismo eu queria fazer análise de sistemas, que era um mercado que estava crescendo. Né? Só que o que acontece? Eu sou ruim de matemática. E a prova de matemática do vestibular para análise de sistemas é peso 3. é, Eu não ia passar. Né? E aí, com o tempo, eu fui percebendo que a minha curiosidade no jornalismo ela era forte, porque eu gostava de ouvir rádio desde criança, sim, eu assinava a revista Bis, eu gostava de ouvir música, e eu gostava de assistir MTV e tal. E eu percebi que eu era curiosa, mas eu queria trabalhar com jornalismo musical, jornalismo de entretenimento. Falei, cara, eu vou fazer vestibular para jornalismo. Aí o que aconteceu? Eu acabei passando na segunda opção, que era letras, porque quando eu fui fazer, fui entregar a ficha de inscrição lá na PUC, eu tinha posto direito na segunda opção. Porque as minhas primas começaram a me pilhar, que estavam fazendo direito, faz direito, faz direito. E aí a guria disse assim para mim: olha, tu vai queimar a tua segunda opção,
porque é tão concorrido quanto jornalismo. Eu perguntei história, tem pouca concorrência? Ela falou, não. E letras? Não. Ah, então botei ali letras português. Porque eu pensei, curso um ano, depois me transfiro, né? Aí o que Claro, aconteceu? Eu passei na segunda opção, eu entrei na suplência, e aí eu passei na segunda chamada com classificação 83 em letras, em quinto lugar. Porque em jornalismo, na primeira chamada, eu estava com classificação 517, em letras 83. Era mais fácil 83 existir para eu entrar do que 517. E eu falei, sim. pai, vou cursar, né? Porque o cavalo está ensilhado na minha frente. Eu vou cursar um ano, depois eu peço transferência. Mas o que acontece? Era difícil conseguir transferência, mesmo que a prova fosse uma redaçãozinha. Um Sim. colega meu conseguiu para a noite e eu e outros colegas não conseguimos. Eu falei, tá, eu continuo em letras, me formo, não vou fazer licenciatura, vou fazer bacharelado, não é com isso que eu vou trabalhar. E depois eu vou prestar concurso público, tá? Me formei, voltei para cá, e aí eu comecei a prestar concurso público, só que é o seguinte, o concurso público é difícil tu passar, e se tu passa, mesmo que tu passe uma classificação que tu, tu é chamado, tu tem que ser chamado antes daquele que não tem deficiência nenhuma que entrou em primeiro lugar, e quando tu chega lá para nomeação, mesmo que tu esteja apto para o cargo, eles olham para a tua cara e dizem, você não está apto para o cargo. Aí tu tem que É, entrar com mandado de segurança, aí tu sim. tem que esperar sai o resultado, né? E aí Eu leva um passar, tempo. E aí hein? acaba que tu te desilude, né? Claro. Aí a gente falei, isso aqui é mais, eu vou tentar emprego na área administrativa. Aí Aham. aquela história, é a questão do capacitismo, né? As empresas não adaptam. E, tipo, agora eu fiquei com dupla deficiência há 10 anos, por causa da perda da visão, aí eles acham caro botar uma pessoa para te assessorar, para te levar no banheiro, para te levar até o computador, né? Porque eu ando de muletas, eu tenho uma perna, aquela coisa toda. E aí eles não Sim. querem contratar porque acham caro, quer dizer, as empresas elas não querem se programar financeiramente para isso. Aí a questão do É. capacitismo e outra, eles torcem o nariz para deficiente mais qualificado. Eles, para pegar aquela isenção de impostos, para seguir a lei do governo e tal, vamos botar uns deficientes com primeiro e segundo grau, com pouca E deu. coisa assim para adaptar e beleza e tal. Vamos lá, sabe, com 10 molinha. Então tem a questão do capacitismo também, que É. dificulta, né? E aí acabou que eu fiquei meio que a ver navios, assim. E aí o que aconteceu? O bichinho da comunicação começou a falar mais alto. Aí em 2007 eu fiz curso de radialista. Aí o que aconteceu? Todas as rádios começaram a exigir a vaga de jornalismo. Tinha que ter um diploma de jornalismo para ser radialista, que antigamente não era obrigatório. E aí tá, eu resolvi então prestar uma seleção de ingresso diplomado para o IPA aqui, que tinha parceria com a Metodista, ele tinha sido comprado pela Metodista de São Paulo, então virou Metodista do Sul IPA, o Colégio IPA virou universidade. Aí eu passei na seleção, matriculei tua Filhos da Vida, inclusive saí para comemorar, inclusive encontrei duas dessas integrantes aí do podcast, num dia em que eu tinha saído para comemorar minha passagem para o jornalismo, né, num certo bar renomado aqui de Porto Alegre, que eu não vou dizer o nome, né, Aham. eu encontrei essas duas integrantes que estão aí, né, elas estão quietas porque elas sabem o que eu estou falando, né. Ô, Já vou Jana, levantar a mão que não fui eu. é... Pronto. Uhum. Ô, Não, Jana, mas tu não essa estava, mas uma pessoa que tu conhece estava comigo. Uma ou tá. duas, Ana. É... Ô, É, Jana, mas para entrar no IPA, tu também teve que fazer todo um processo, porque tu não entrou como todo mundo entraria, né? e na verdade eu fiz eu passei na seleção de ingresso de diplomado
né? Que era Aham, assim, tu dá teu diploma, o teu histórico, e eles aham, selecionam pela nota, e aí tu passa. Eu acabei passando, né? No sim. jornalismo, eu acabei sendo selecionada, e aí Mas, matriculei, e aí 15 dias antes de eu começar as aulas, eu perdi a visão, e aí é um processo de que o descolamento de retina que eu tive, eles injetaram um silicone para colar a retina que era tóxico, me gerou úlceras que me geraram uma perfuração de córnea, aí tive que operar, aí tive que me readaptar e tal. E aí, quando eu realmente estava apta para fazer a faculdade de jornalismo, né? Eu até que levar um notebook, porque lá no IPA tinha sala de recursos, né, para portadores de aham, deficiência. Aí a acessibilidade estava na questão do, lá deles mesmo, né? Tinha muita estrutura física. escada, podia entrar pelo estacionamento, mas aí eles fecharam estacionamento, porque venderam estacionamento em outro lugar, porque o IPA estava começando a ficar mal de grana. Aí eu perguntei para a minha da sala de recursos, olha, não tem uma pós-graduação que eu possa fazer, né, ou ao vivo ou à distância. Ela disse, não, tem uma pós, ela foi verificar, tinha uma pós-graduação à distância, da Metodista de São Paulo, em gestão de conteúdo em jornalismo. E era um curso, ela leu o currículo para mim e disse assim, ó, é um curso para quem está ou para quem quer entrar na área de jornalismo. E foi bem na época que o jornalismo digital estava começando, que Sim. as plataformas impressas de mídia, elas estavam todas migrando para o digital. E aí eu Aham, entrei meio a contragosto, assim, só que eu entrei, sabe o que aconteceu? Eu tive que entrar com uma ação judicial, porque o link deles do Moodle não tinha acessibilidade. E sim. aí eu tive que fazer a pós por Skype. E aí consegui fazer a pós por Skype, apresentei trabalho de conclusão, tudo, né? E concluí o curso em 2016. E aí eu comecei a fazer um blog, né, para trabalhar nessa área, mas não na área que eu gosto, porque a área que eu gosto é a área cultural, já estava começando a degringolar, né? Não ter mais mercado. E aí falei, bom, já que o Hard News é uma coisa que tá começando a ficar cada vez maior no mercado, não que não fosse, mas estava aumentando, por conta de jornais, de blogs, né, de grandes jornalistas e tal, e mais os portais de internet. Eu falei, bom, vou prestar serviços como gestora de conteúdo digital para grandes mídias, né, portais, redes sociais, tal, sites, e vou fazer o meu blog, onde eu vou postar notícias, onde eu vou escrever colunas sobre diversos assuntos. Foi o Sim. Antenada. Aí o Antenado, eu criei o Antenado em 2018, e eu postava em grupos de redes sociais o meu serviço de gestão, comecei a mandar currículo para grandes empresas de mídia, né, com serviço de gestão, folders e tal. Aí o que aconteceu? Em 2019, por conta de uma coluna que eu fiz para um programa de grande mídia, o apresentador do programa, ele falou em mim, e aí eu postei isso nas minhas redes sociais. E aí começou a reverberar, porque, inclusive, eu comecei a escrever colunas sobre livros de grandes jornalistas que estavam sendo lançados, né? E aí eles começaram a retweetar minhas colunas e tal. E aí o que aconteceu? O operador de som lá da FEPLAN, onde eu fiz o curso de radialista, onde eu fiz as práticas de estúdio, ele tinha uma rádio web em 2020. A Rádio Web estava completando 10 anos e ele queria retomar o jornalismo na grade da emissora, queria recolocar o jornalismo na grade da emissora. Aí ele me mandou, porque eu comecei a postar ali os folders de serviço de gestão em conteúdo, ele mandou uma mensagem para mim
em janeiro perguntando como é que é teu lance de gestão e conteúdo e tal. A gente está querendo reativar a Estação da Notícia e a gente quer uma pessoa para ser redatora. Tu tá afim? Porque você vê que o trabalho é bom, né? Estou sendo reconhecida na mídia e tal. Tu tá afim? Eu falei, tô. Aí a gente bateu o martelo em fevereiro e eu comecei dia 2 de março como redatora de Estação da Notícia. E aquilo começou a ser muito legal, inclusive nosso jornal foi para matérias de grandes portais específicos de comunicação, como o Rádio Amantes e o Coletiva.net, na época da pandemia. Os colegas começaram a elogiar o trabalho, o chefe, e aconteceu os momentos mais legais, assim, foram o meu highlight, né? A minha eu ter sido citada pelo Luiz Megali, da Band News, né, que na época estava na Bandeirantes e na Band, e ele tinha um programa na Rádio Bandeirantes pelo YouTube chamado Sem Pauta. Eu escrevi uma coluna sobre esse programa, mandei para ele pelo Twitter, porque eu segui ele no Twitter, né? E ele reverberou a coluna e ele ficou assim encantado que eu contei as edições dos programas e tal. E ele começou a me chamar como consultora do programa, assim, porque ele dizia assim, Janaína, que edição que está hoje e tal. E aí depois eu comecei a ser seguida e citada pelo Wagner William, quando ele lançou a biografia da Maria Tereza Goulart, chamada Uma Mulher Vestida de Silêncio, né, que é a mulher do Jango, né, que foi aquele presidente que teve que renunciar para dar o golpe de 64 e tal. Aí depois Sim. o Roberto Cabrini lançou um livro sobre as coberturas jornalísticas dele. Eu não seguia o Cabrini no Twitter, e aí o Cabrini hoje está na Record, né, porque ele estava no SBT, e aí ele retweetou a minha coluna. Muita merda.